A paz do Senhor, eu sou Judas em Cristo. Eu sou o pastor Enos. Esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus, como vocês Amém. estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Né, pastor? Amém, com certeza, já está cravado. De antemão, está iniciando aqui nosso programa. Quase O sabe. nosso canal Entre Irmãos. Desde já eu quero estar convidando vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, curtindo nosso conteúdo e comentando, que através do seu comentário nós estaremos trazendo conteúdo. Com certeza. Através do seu comentário. Esse conteúdo de hoje, esse assunto, não foi tirado do comentário, né? Mas é um tema bastante interessante. No vídeo anterior, nós falamos sobre por que Deus não destruiu Satanás, né? Ou porque Deus não acaba com o mal da humanidade, né? E nesse tem uma pergunta parecida, né? Deus se arrepende? A pergunta é essa. O tema do vídeo de hoje é Deus se arrepende? E o pastor Enos estará esclarecendo isso. Estará trazendo o esclarecimento sobre esse assunto. Pastor, nos traga a luz. Meu Jesus Cristo, agora já para mim, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Bom, para não perder muito tempo, tá? Já quero iniciar com relação ao tema. Deus se arrepende? Deixa para mim café, né? Deus se arrepende? De antemão eu quero dizer já para vocês, Deus não se arrepende. Como é que é, pastor? Deus não se arrepende. Nós temos alguns textos bíblicos, passagem bíblica, que mostra isso, tá? São os textos mais usados para referir a isso da parte do Senhor. Números, capítulo de número 23, versículo de número 39, a palavra do Senhor era bem clara com relação a isso. Deus, Ele não se arrepende. Vamos procurar aqui. Números capítulo 23, versículo de número 19. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então a palavra do Senhor aqui é bem clara. Deus, Ele não se arrepende. Nós temos também uma passagem interessante, tá? Na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 17. O texto diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, diz assim, pois, a palavra do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus ele não muda, Deus ele não se arrepende, nada bom na sua conduta. Agora é interessante o seguinte, é verdade que temos alguns textos bíblicos que falam que Deus se arrependeu. As pessoas, muitos usam esse argumento de alguns textos para tentar provar que Deus se arrepende. Só que não tem como provar que Deus se arrepende. Não, me foge a memória, tem uma passagem que Deus fala que Deus se arrepende de ter feito o homem. Gênesis capítulo 6, vamos lá. Se utiliza muito disso. Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Aí muitos usam a questão. Em Gênesis 6, Deus não se arrependeu? E como é que agora o pastor disse que Deus não se arrepende? Primeiramente nós provamos pela Bíblia que Deus ele não se arrepende. Agora,
No caso aqui de Gênesis capítulo 6, versículo número 6, tá? Nós temos o que os estudiosos chamam de antropopatismo. Antropopatismo. O que é isso? Que é a ação de Deus, tá? Atribuídas às emoções humanas. Ou seja, é um sentimento que Deus se expõe em si mesmo para demonstrar aos homens o seu sentimento, para que os homens entendam o que ele sentiu naquele momento. Não arrependimento como nós, me arrependi de não ter comprado aquilo, eu me arrependi de ter feito aquilo. Aí nós usamos o termo muitas vezes assim: se eu pudesse voltar no tempo eu não faria, porque eu me arrependi. Isso. No caso aqui não é isso que Deus está falando, tá? O estudioso já disse aqui, chama de antropopatismo. Essa fala aqui é um antropopatismo. É uma linguagem que Deus usa humana para expressar o seu sentimento com relação aos homens. Quando eu disse que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele não se arrependeu de remorso, e por que eu fiz? Vou voltar atrás. Não é isso não. Então não é isso não. Na verdade aqui é uma linguagem humana que Deus se utiliza para dizer para nós, seres humanos, como ele está se sentindo com relação ao comportamento pecaminoso do homem. Ok? É o que os teólogos, né, os estudiosos, como eu não sou teólogo, sou só curioso, estudioso, né? Alguém que curia lá e tem curiosidade de pesquisa. Mas os estudiosos dizem que trata-se aqui apenas de um modo antropopático de falar, a forma humana de Deus se expressar. No caso aqui, é importante entender que quando o homem, Deus se arrepende de ter criado o homem, Deus está expressando, externando o seu sentimento pela prática dos homens, porque quem mudou aqui não foi Deus, quem mudou foi os homens. Então Deus, para demonstrar o seu sentimento, tá? Até para que o entendimento humano venha a ser compreendido o que Deus estava sentindo ali, o texto diz: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas não arrependimento de remorso, se eu pudesse voltar atrás. Não esse é. Arrependimento esse sentimento é parecido com o pai dá uma bicicleta ao filho, o pai dá a bicicleta ao filho, o maior prazer do pai, comprou com o maior prazer, é até uma forma de conquista, né? O pai, então meu filho, Sim, poder proporcionar isso ao meu filho. Dá a bicicleta, mas o filho comete algum erro, certo, não sei, comete algum erro, e o pai fala: não poderia ter dado essa bicicleta a você. Mas o pai deu com amor. E ele não quer tirar a bicicleta do filho. Sim. Ele deu. Então é parecido com isso. Deus é o pai e nós o filho. E estilo, Deus não se arrependeu. Mas uma forma de corrigir. Demonstrar o seu sentimento da forma humana. A linguagem figurada é interessante. O pai está corrigindo o filho para o filho saber Corrigindo a humanidade. que esse erro vai trazer uma consequência. Mas não arrependimento de remorso. O arrependimento de que ele fez foi errado. Além do pai, o pai sabe que deu com prazer. É tanto que Deus dá oportunidade ao ser humano por meio de Noé e sua família. Então você perceba que Deus não generalizou, né? O texto diz: então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe. Você vê que ele já fala de um sentimento, tá? Não é que Deus queria voltar atrás, não, tá ok? Então Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. O termo aqui que muitos usam, tá? É o que, repito, tá? É uma linguagem antropopática, tá? Que é uma forma de falar, uma forma de expressar de Deus para atingir o entendimento do homem. Aquela linguagem que falou da bicicleta. O pai não se arrepende de ter dado aquilo, de ter comprado para dar ao filho, mas sente muito, tá? Pelo filho não fazer não demonstrar um sentimento de gratidão. No caso de Deus aqui, Deus não se arrepende de ter criado o homem literalmente, mas Deus tem um sentimento de que, poxa, eu criei eles assim, fiz assim, eles não retribuíram, não sabem retribuir. Essa frase é para que o homem possa sentir, né? Magoe a Deus. É uma linguagem humana para que o homem, a intenção de Deus é de atingir o entendimento do homem e dizer como Deus se sente com relação ao homem, tá? No caso aqui de Gênesis nós falamos, é isso.
Nós temos também outra passagem, se não me foge a memória, em Jonas capítulo 1, que temos ali a decisão que Deus dá a Nínive, ordena a Jonas que vá a Nínive para destruir. E lá na frente, me fugiu agora o capítulo, o texto diz assim: e arrependeu-se Deus e voltou atrás com relação ao seu decreto, porque viu que os homens se arrependeram. Perceba que o problema não está em Deus se arrepender, é com relação à mudança comportamental do homem. Deus está dizendo, eu sinto muito. E Deus não está se arrependendo, Deus está sendo justo. Justo. Porque Deus fala, se o homem se arrepender, né, seu pecado, confessar, né, aí quer dizer, Deus está sendo justo com não está voltando atrás, está cumprindo. Segunda de Crônicas 7:14, né? Ele está cumprindo com aquilo que ele já falou, ele não está voltando atrás, ele está sendo justo, está cumprindo. Deus nunca se arrepende. Então ele não está se arrependendo, ele está apenas cumprindo justamente o que ele falou. É aquilo que eu falei, aquela questão da bicicleta, você falou bem colocada para os nossos ouvintes entender, tá? O pai comprou a bicicleta com muito amor, com muito carinho, com muito esforço, deu ao filho, e o filho não faz por merecer ter aquilo. Aí o pai disse, poxa, eu não me arrependo de ter comprado, tá? Mas sinto muito por ele não saber, por ele não saber ter aquilo que eu dei, né? O termo não é isso, na verdade, é por ele não saber retribuir o meu amor. É o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6, tá? Não, Deus ele não se arrepende, porque senão ele não seria Deus. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor de todas as coisas, e o sentimento dele é único e verdadeiro. A questão é que em algumas passagens ele precisa mostrar, tá, para o ser humano o seu sentimento, como se eu e você estivéssemos passando. Então é isso aí, Deus ele não se arrepende. Nesse caso de Nínive, Deus foi justo, Deus não se arrependeu, né? Deus não voltou atrás. Porque ele falou, Deus não voltou atrás, Deus foi justo, porque Nínive se arrependeu. Viu transformação do Nínive. Mudou, né? Mudaram totalmente. Então, o povo, mudou. A Bíblia diz que eles jejuaram, consagraram ao Senhor, ofertaram ao Senhor, tiveram mudança de comportamento. Então Deus voltou atrás da sua decisão. Não é que ele se arrependeu, é porque ele viu. Usou de justiça, né? Exatamente. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus Sim. é só amor e justiça. Então Deus não se arrepende, né? Não. Deus Não como homem. Não como um homem. Não se arrepende. Toda vez que você vê Deus voltando atrás, entre aspas, né? É um antropopatismo. Na Bíblia, voltando atrás na Bíblia, Deus está sendo justo. Justo. Porque tem que ver analisar o que gerou aquele fato. É aquilo que eu falei, é como se você estivesse sentindo muito, né? Pela a sua criação, não ser grato a ele. Não saber agradecer. Tá? Mas não que ele se arrependeu, porque senão ele teria destruído a humanidade. Mas pastor, ele destruiu uma vez no dilúvio, ele destruiu a geração perversa, mas a humanidade continua por meio de Noé e sua família. Exato. Amém? Espero ter respondido as suas perguntas, dúvidas, né? Porque assim, eu sei que muitos têm essas dúvidas e surgiram em torno de várias escolas bíblicas, né? Em bate-papo de irmãos de igreja. Uhum. Então, queridos, sai fora. Deus não se arrepende. Deus se arrepende, amém? Se isso te ajudou, nos ajuda compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, comenta. Tem uma novidade, né? Sorteio, né? E nós falamos no vídeo passado sobre o sorteio. Qual é o intuito desse sorteio? Nós iremos sortear uma Bíblia, né? E quem vai dizer quando vai acontecer esse sorteio é você compartilhando. Nós temos agora o número de inscritos, de 71 inscritos, não me foge a memória, tá? Se nós conseguirmos atingir a 100 inscritos, não importa qual seja o dia, a época, tá? Nós vamos sortear uma Bíblia Sagrada para você. Não é que vamos dar uma Bíblia a cada 100 inscritos, não. Nós vamos sortear, tá? É uma forma de dizer para você, nos ajude, tá? A seguir com o nosso canal. Assim que atingimos 100 inscritos, estaremos sorteando uma Bíblia. Viu? Uma Bíblia para, quem sabe um de vocês, você que está vindo aí agora, você é o sortudo entre aspas, né? Essa Bíblia, irmão, escuta isso, essa Bíblia é patrocínio de Barbearia Júnior Cristo. Esse que eles falam, tá? É uma Bíblia dessa aqui, não? Não, é nova, zerada. É zerada. Zerada. Amém. Então, amados, se gostou da ideia, então nos ajude compartilhando, para poder a gente atingir a meta, né? Sim. 100 inscritos. 100 inscritos. Assim que atingir os 100 inscritos, estaremos
Fazendo sorteio da de uma Bíblia sagrada, novinha. nova. Ok? Se Deus, que Deus continue te abençoando. Deus continue te iluminando, dando sabedoria, força e paz para sua vida. Até o próximo programa. Deus abençoe. Em nome de Jesus.